Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Domínio Público. Aqui temos a missão de compartilhar conhecimento com o público em geral sobre os mais variados assuntos relativos à administração pública, sem qualquer pretensão. Já assistiram nossos outros vídeos? O que acharam? Deixem dúvidas, críticas ou sugestões nos comentários, serão todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre os modos de disputa do pregão eletrônico. Inicialmente eles foram previstos no Decreto 10.024 de 2019. Entretanto, também foram mantidos na nova Lei de Licitações e Contratos, mais especificamente no artigo 56, e a operacionalização no sistema do Compras.gov manteve-se praticamente inalterada. Então vamos lá conversar um pouco mais sobre esses modos de disputa? Os modos de disputa previstos são o aberto e o fechado. No modo aberto, as empresas que participam da licitação apresentam suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital. Já no modo fechado, as propostas permanecem em sigilo, até a data e hora designadas para sua divulgação, ou seja, as empresas que estão concorrendo entre si não sabem se os demais estão oferecendo propostas e tampouco o seu respectivo valor. Também é possível utilizar esses dois modos de disputa de forma isolada ou conjuntamente. Mas estas sistemáticas de modos de disputa têm exceções, quer dizer, conforme a nova Lei de Licitações, a utilização isolada do modo de disputa fechado é vedada quando o critério de julgamento for de menor preço ou de maior desconto. Por outro lado, este critério de julgamento é obrigatório quando da execução de pregão eletrônico. Ou seja, é preciso estar atento aos normativos que regem a utilização dos modos de disputa, como por exemplo, a Instrução Normativa 73 de 2022 que dispõe sobre os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto. Assim, apenas a título de informação, pois não é nosso objetivo principal, quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço, a utilização do modo de disputa aberto é vedada. Sobre o assunto, a referência é a Instrução Normativa 02 de 2023 que dispõe sobre o critério de julgamento técnico e preço. Pois bem, feitas as devidas considerações preliminares, passemos então à análise prática da aplicação destes modos. Em um pregão eletrônico cujo modo de disputa seja somente o aberto, após aberta a sessão as empresas concorrentes, as quais chamamos de licitantes, têm um tempo estimado para envio de lances de 10 minutos. Entretanto, se algum licitante fizer algum lance nos últimos 2 minutos daqueles 10 fixados no início da sessão de lances, ocorrerá prorrogação automática de mais 2 minutos, e assim sucessivamente, isto é, enquanto houver oferta de lances nos últimos 2 minutos persistirá a prorrogação até que a oferta de lances cesse e reste um vencedor. É interessante ter em mente que mesmo que ocorram lances intermediários, aqueles lances que não sejam suficientemente vantajosos para permanecer na primeira colocação, haverá essa prorrogação nos 2 minutos finais. A etapa competitiva somente encerra-se quando não houver mais lances na prorrogação, sempre que o modo de disputa for o aberto. Importante atentar que será obrigatório prever em edital, com o respectivo registro no sistema, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Encerrada a etapa de lances aberta, o sistema ordenará os melhores valores em ordem de vantajosidade. Lembrando que a proposta inicial também é considerado o primeiro lance. Agora, a grande novidade na disputa aberta está no parágrafo 4º do artigo 56 da nova Lei de Licitações. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. Após aberta a sessão de lances de 10 minutos, não havendo lances nos últimos 2 minutos de duração desta etapa, ela será encerrada automaticamente. O pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio e mediante justificativa, poderá reiniciar a etapa de envio de lances. Nesse cenário, a previsão do parágrafo 4º do artigo 56 da nova lei pode servir de embasamento legal para a adoção dessa conduta, caso em que pode-se haver prorrogações sucessivas nos últimos 2 minutos em caso de reinício da etapa de envio de lances, conforme cenário anterior. A utilização concomitante do modo de disputa aberto e do modo fechado resulta numa sessão composta por 2 fases abertas e uma fase final e fechada.
Em razão das características inerentes ao uso concomitante dessas duas modalidades, diversos órgãos estão optando por utilizar essa metodologia em seus pregões, haja vista que aumenta a competitividade entre os licitantes e, consequentemente, a vantajosidade para o órgão público. A primeira fase aberta tem um prazo fixo de 15 minutos para envio de lances. Após a primeira fase aberta, entrará automaticamente a segunda fase aberta, que será aleatória, com fechamento iminente dos lances para o item ou lote a qualquer momento entre 0 a 10 minutos. Já a fase fechada tem um prazo de 5 minutos, ocorrendo após encerramento da fase aberta aleatória, quando o autor da oferta mais vantajosa e aqueles com valores até 10% superiores a esta, serão convocados pelo sistema para que ofertem um lance final e fechado, isto é, sigiloso até o encerramento desta fase. Caso não existam no mínimo 3 ofertas nestas condições, o sistema convocará os autores dos melhores valores subsequentes, no máximo de 3, para ofertarem o lance final e fechado e assim sucessivamente, se houver. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar valor menor, em até 5 minutos após a convocação. Sempre que o modo de disputa for o aberto e fechado, é facultativa a previsão em edital do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Encerrada a etapa de lances, aberta e fechada, o sistema ordenará todos os valores que foram convocados para a etapa fechada, em ordem de vantajosidade. Lembrando que a proposta inicial também é considerado o primeiro lance, e que o licitante pode optar por manter, na etapa fechada, o seu lance final da etapa aberta. Finalmente, temos que falar da opção de disputa fechada aberta. Mas Jurandir, não é a mesma coisa que a disputa aberta fechada? De fato é similar, porém a ordem de aplicação dos modos de disputa se altera, quer dizer, a etapa inicial é fechada com a apresentação de propostas sigilosas, previamente cadastradas no sistema, objetivando uma maior aproximação entre o preço sigiloso inicial e aquele que corresponderia à avaliação do licitante. No artigo 25 da Instrução Normativa 73 de 2022, estabelece-se que a melhor proposta e aquelas até 10% superiores participarão da etapa aberta de disputa. Uma vez encerrada a etapa de disputa fechada, inicia-se a etapa aberta de disputa de lances com a mesma estrutura do modo aberto estabelecida no artigo 23 da mesma IN, mas restrita aos licitantes classificados de acordo com a regra do artigo 25. E é isso aí, pessoal. Busquei tratar de forma simples e objetiva esse assunto, que por mais simples que pareça, pode ser a dúvida de alguém como um dia já foi a minha. Espero que tenham gostado do vídeo e que eu tenha ajudado alguém com ele. Havendo dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários. Em breve voltamos com mais vídeos sobre outros assuntos aqui no canal. Até a próxima!